Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos aqui reunidos todas as terças-feiras para dar continuidade à leitura desta obra, Saúde, um novo olhar, um livro do Dr. Renato Bertatti, que olha para a saúde através do olhar das constelações familiares. Recordo que este encontro é gravado e disponibilizado mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Hoje, para efetuar a leitura, temos a Helena Júlia. Obrigada, Helena. E temos também connosco o professor Marcos Castro, que vai orientar esta leitura, vai responder algumas questões, vai trazer mais conhecimento, mais explicações para uma melhor compreensão desta obra. Muito obrigada, Marcos. Passo agora para você, por favor. Obrigado, Manuela. Muito boa noite. Manuela, boa noite a todas, boa noite a todos. Que bom estar aqui de novo, né? Estávamos falando um pouquinho sobre esses nossos últimos dias, acontecimentos. Então, fico feliz de voltar aqui também e revê-los. Esse grupo já ficou aquele grupo do coração aí. E que muitos possam chegar aí e se unir a nós. Muito obrigado, viu? Eu já vou começar. Constelação. A prisão por uma vida inteira. Dr. Renato. Ainda temos tempo. Mais alguém tem uma questão que deseja compartilhar? Participantes levantam a mão. Dr. Renato. Deixe-me ver onde a energia do grupo está. Dr. Renato escolhe uma cliente, uma senhora. Você aí, que abaixou a mão. A cliente se senta ao lado do Dr. Renato. Dr. Renato medita em conexão com a cliente, longamente. Dr. Renato, eu não quero olhar para ela, para os olhos dela. Dr. Renato aos participantes. Quando vocês olham para ela, o que vocês sentem? Participantes, alguns. Vítima. Dr. Renato, exatamente. Ela tem um olhar que desperta nas pessoas o quê? Dó. Por isso eu não quero olhar para ela, porque o olhar dela me pega pelo pescoço. Se eu olhar, ela me pega pelo pescoço e vai me contar uma história para eu sentir dó dela. Por isso, eu não olho, eu me mantenho livre. Cliente se fechou totalmente. Dr. Renato, agora eu estou provocando demais. Dr. Renato, ela se fechou totalmente. E por que ela precisou se fechar totalmente? Porque agora ela foi exposta na sua dinâmica. E é lógico, imediatamente a pessoa precisa se fechar, se proteger. Ficou muito exposta agora. E é lógico que com isso vem o quê? Qual o sentimento? Muita raiva. Dr. Renato, por isso eu preciso me afastar um pouco. Tenho respeito pela raiva que vem quando ela fica totalmente exposta. Isso não é uma maldade, isso é uma prisão. Uma pessoa assim vive aprisionada. Não tem a ver com maldade. São dinâmicas profundas, inconscientes, que a pessoa vive e das quais não se dá conta. Dr. Renato, no olhar a gente vê isso, aquele olhar que quer despertar no outro dó, piedade. Mas de novo digo, isso não é uma maldade, isso é uma prisão. E a vida inteira ela vive presa a isso. Não somente ela, há mais pessoas na família dela que vivem dessa forma, aprisionadas. Quero mostrar algo a vocês acerca disso. Dr. Renato solicita 5 mulheres e as posiciona. Formem uma fila aqui. 5. As primeiras 5. Dr. Renato abre o campo para que mais mulheres entrem.
Se mais alguma veio e acha que tem que estar, pode ficar. Dr. Renato, aliás, quem se identifica com isso pode ir para a fila. Participantes sorriem. Dr. Renato pede que as mulheres se alinhem de forma que possam ser vistas pela cliente e permanece sentada acompanhando. Todas vocês apareçam um pouquinho, assim, desse lado. Não tanto, só uma atrás da outra, para que todas apareçam. Todas assim, para que ela possa ver todas. Na imagem 1, 3, 8 mulheres estão enfileiradas, todas de frente, olhando para a cliente. Dr. Renato agora inclui representante para homens, mas eu quero também uns homens aqui, desse lado. Aqui desse lado aqui, uma fila também de homens, todos os que estiverem dispostos. Na imagem 2, as 8 mulheres estão enfileiradas, ainda de frente, e aí entram 5 homens. Homem quer se aproximar, mas uma das mulheres não deixa. Homem e mulher brigam nas fileiras anteriores. Apenas um homem fica de frente para as mulheres, mas não se aproxima. Na imagem 3, homem e mulher brigam. Mulher sente muita raiva. Então, na imagem 3, mostra que algumas mulheres se deparam com os homens, se confrontam com os homens, e 5 mulheres ficam afastadas. Dr. Renato observa, olhem a cara das mulheres, qual é a expressão delas? Vejam a expressão delas. Atrás disso, o que elas escondem? Ela lhe revela ódio, um impulso assassino, um ódio que não pode ser mostrado. Esse ódio é disfarçado com um olhar de coitada, de vítima. Representantes, mulheres afrontam os homens, batem os pés e gritam. Os homens riem e dão as costas. Na imagem 4, 6 mulheres, elas se juntam e elas ficam olhando para os homens. Os homens, eles riem e eles se fecham no círculo, um olhando para o outro, dando de costas para as mulheres. E 2 mulheres ficam afastadas, abraçadas. Doutor Renato, olhe lá atrás. Vejam, são coitadinhas? Vejam. As mulheres afrontam os homens, chamam para a briga e avançam para bater neles. Doutor Renato, vocês entendem por que eu me afastei? Porque eu tive a sensação de que eu podia levar uma bordoada. Porque é assim que acontece com pessoas que ficam nesse papel. Quando você menos espera, explode uma agressividade. Doutor Renato, agora, se observarmos, veremos que quase todas estão com punhos cerrados, com as mãos cerradas, com ódio, com raiva. Os homens se unem e riem dessas mulheres. Doutor Renato, é exatamente assim que os homens reagem numa família, em que as mulheres agem desse jeito. Eles se unem e debocham delas, mas isso também é uma provocação. Doutor Renato, bem, as coisas aqui são muito claras, nada precisa ser dito. Na imagem 5, 2 mulheres estão abraçadas, afastadas, e todas as outras mulheres, elas estão de frente para os homens, elas estão como se estivessem confrontando os homens. Doutor Renato, aqui se vive uma crença. Os homens não prestam, eles são os culpados. Nós temos ódio deles. Nós somos todas vítimas e secretamente os odiamos. Queremos matá-los. Dr. Renato esclarece. Imagine o que eu causei no momento em que a expus. Eu sou um homem? Entendem como ela reagiu? Vocês podem imaginar a onda de ódio que se acendeu nela? Por isso eu precisava me afastar.
porque eu não a exponho com desrespeito. Ao contrário, tenho muito amor por ela e muito respeito. E só posso ajudá-la quando eu a confronto com algo que a aprisiona, a ela e a muitos membros da família. Dessa forma, quando olho para ela, já vejo tudo isso internamente. E claro, tenho muito respeito, não só pelas mulheres, mas pelos homens da família. Quando olho para ela, imediatamente vejo todos eles e vejo todos os envolvidos nesse conflito. Sim, eu a provoco, confrontando, mas não faço isso com desrespeito. Ajo desse modo e me sinto apoiado por todos eles, porque no fundo, todos esperam que esse conflito acabe. Tanto os homens quanto as mulheres não suportam mais levar adiante esse sofrimento, em que as mulheres aparentemente colocam-se como vítimas e querem que os homens tenham dó delas, mas no fundo elas querem matá-los. Por sua vez, o que eles fazem? Entram no jogo desprezando e provocando as mulheres. Imagem 6. Os homens estão à frente, de costas para as mulheres, e aí 6 das mulheres estão logo atrás dele, olhando para eles, e 2 mulheres estão no fundo, uma olhando para a outra. Doutor Renato, isso é antigo na vida da família e dos sistemas dela. Na geração familiar atual, ela é só mais uma que está aprisionada no problema. Portanto, quando eu olho para ela, atrás dela, eu não a observo somente, mas também a todos atrás dela. E olho para todos com amor, sorrindo. Todos imploram, todos querem ficar em paz. Tanto os homens como as mulheres precisam ficar em paz. Quando essa paz poderá ser alcançada? Apenas quando alguém, de alguma geração, abrir mão dessa fidelidade e puder olhar para todos com amor, sorrindo e com gratidão. Abrir mão dessa crença de que existem vítimas e perpetradores. Abrir mão do jogo e olhar com amor para todos e sorrir para todos. Mas é muito difícil sorrir quando se tem no coração ódio e ressentimento. Doutor Renato a cliente, levante-se. Levante-se e veja se você pode olhar para todos e sorrir. Imagem 7. A cliente se levanta e segue em direção às mulheres. E aí, nota-se na imagem 7 que houve uma movimentação. Alguns homens se separam, mas eles continuam de costas para as mulheres, e um homem fica perto de 3 mulheres, ainda de costas. Mas uma das mulheres está ao lado dele, olhando para ele, e lá no fundo ainda as 2 mulheres se olham. Doutor Renato a cliente. Sorrir para mulheres é fácil, agora para os homens é um desafio. Doutor Renato esclarece aos participantes. Não só ela, como muitas mulheres nem sabem como fazer isso na família. Olhar com amor e sorrir. Doutor Renato, observem que ela quer ir em direção a quem? Das mulheres. Ela não quer olhar para os homens. Doutor Renato a cliente. Olhe nos olhos deles. Você não está olhando nos olhos. Você não os encara. Você não olha nos olhos. Cliente. É como se eu precisasse da aprovação delas para ir em direção a eles. Doutor Renato a cliente. Esse sim faz parte do jogo, não é legítimo. Esse sim tem a ver com uma manipulação, já que elas acreditam que fazem o que querem com esses homens. Mas os homens não são inocentes e não caem nisso. Ninguém é inocente. Doutor Renato a cliente. A gente a vê aqui indignada. Ele também. Ele até quase caiu na sedução, mas aí, no meio do caminho, ele fez o quê? Brecou.
e se virou para os homens. Aqui é perda de tempo. Não tenho chance sobre o movimento do homem indicado na imagem anterior. Imagem 8. Então, aqui ele cita a imagem anterior, que era o homem que se aproximou das mulheres. E na imagem 8, os homens voltam a se posicionar enfileirados, de costas para as mulheres, e as mulheres continuam lá atrás encarando os homens, e uma das mulheres parece que está direcionando assim o seu olhar para uma mulher específica e para um homem específico. Doutor Renato, era isso que eu queria mostrar. Muito obrigado a todos. Podem se sentar. Pós-constelação. Quer que leia essa pós para depois comentar? Quero, Helena, por favor. Tá bom. O aprisionamento. Todos sentimos uma profunda necessidade de pertencer. Para nós, pertencer significa viver, e não pertencer significa não fazer parte. Isso é tão forte que vivenciamos tal processo como uma sensação de morte. Portanto, fazemos tudo para pertencermos e estamos dispostos a tudo para pertencermos. O que vimos nessa dinâmica? Um impulso de querer pertencer. Não existe maldade nisso, existe aprisionamento. É um amor não saudável, que quer ser purificado, transformado. É um sangue venoso que precisa ser filtrado. Isso não está vindo de tantas gerações sem motivo. Ao contrário, vem de uma manifestação de conflitos e lixos distante, lá do passado. São gerações de pessoas que trazem, como seu destino, esse lixo à tona. Desapegar-se desse lixo, purificar esse amor, significa sair do amor inocente e fiel, em que se vive com a intenção de querer pertencer, ainda que isso aprisione ou adoeça. Então, nesse caso, o que é purificar? É passar por um processo de purificação na alma. É sair do papel em que a gente se sente confortável, inocente e vítima, e no qual tomamos partido. Purificar o amor significa abrir mão de tudo isso. Significa olhar de forma diferente, pensar de forma diferente e agir de forma diferente. Além disso, é preciso tomar responsabilidade, considerando a postura, aqui somos todos adultos. Vamos ver o desdobramento. Se eu dependo da permissão dos meus antepassados para viver algo, significa o quê? Eu me comporto como uma criança diante dos antepassados, ou seja, não tomo responsabilidade. Em consequência, se eles não me permitem, eu permaneço o quê? Fiel. E dessa forma, como eu me sinto? Inocente. Portanto, se sou assim e ajo assim, a culpa é de quem? Deles, dos antepassados. Vocês entendem o que é a prisão daqueles que se põem no papel de vítima? Essa é a prisão, porque a pessoa não toma responsabilidade. Ela espera que o outro lhe dê autorização. E se o outro não lhe der autorização, como ela se sentirá nesse processo? Inocente. Muitas pessoas conseguem muito com esse olhar de vítima, olhar de coitada. Qual é o motivo? Muitas pessoas são salvadoras e quando se deparam com alguém com tal característica, imediatamente querem ajudar. Querem ficar imediatamente solidárias com o sofrimento que vem nelas estampado. Mas tal iniciativa é um equívoco. Quem faz isso enfraquece o outro cada vez mais. Cada conquista que conseguimos através do papel de vítima tira a força de nós, nos adoece. Portanto, quem acredita que pode se curar das coisas como um milagre está se iludindo. Isso não existe. Os sintomas e as doenças estão a serviço de algo. Somente quando esse algo se cumpre, o que exige de nós uma mudança na forma de pensar, na forma de agir, na forma de amar, é que muitas vezes ganhamos de presente a cura, a força. Mas se alguém quiser permanecer inocente,
Seguindo essas dinâmicas que aprisionam, não terá cura. Ao contrário, levará adiante as mazelas. Ok, Helena, para você respirar um pouquinho e também para nós, né? Porque essa é daquelas constelações fortes também. Desde o início, a abordagem em si, né? Pode chamar a atenção. E aí, várias vezes aqui também comento com vocês e, ao mesmo tempo, comento um pouco do que se exige da postura do constelador nesses casos, né? Como o Dr. Renato se coloca aqui, de uma maneira que, dentro dele, é profundamente respeitosa. E que talvez, no início, para alguns, isso possa soar como uma exposição, inclusive. E ele fala disso, né? De confrontar, de colocar nessa exposição. E aí quero chamar a atenção assim, que nós não sabemos que tipo de workshop, como foi isso, como era o grupo, né? E isso é um relato de um caso que aconteceu. O fato é que aqui se estampa de uma forma muito clara o que a gente chama do emaranhamento sistêmico. Quando realmente isso está vinculado a uma informação que existe dentro desse próprio sistema. E que tipo de informações são essas? São informações realmente muito fortes. Por exemplo, mulheres nesse sistema sofrem. Talvez vocês já tenham visto em alguns grupos ou tenham escutado algo assim: olha, como foi difícil e muito difícil para algumas mulheres, fica em um sistema assim: olha, nesse sistema as mulheres sofrem, nesse sistema os homens, né, perseguem as mulheres e tantas outras informações. E aí, quando se coloca no campo, e é importante assim que vocês tenham isso, porque muitas vezes, quando vem essas dinâmicas e a pessoa tantas e tantas vezes, sim, passou por muitas dificuldades. Eu não estou querendo dizer aqui que essa pessoa não tenha passado por dificuldades, porque ela possivelmente não quer ter esse comportamento que aprisiona, não quer ter esse comportamento que a impede de ir além, não quer ter esse comportamento de ficar paralisada. Quer fazer algo e mesmo assim não consegue. E por que não consegue? Por conta desse vínculo tão forte com o destino também de outras que já vivenciaram nessa história. E aí é importante isso que se traz aqui, olha, quando a cliente, né, foi convidada a entrar na constelação, para onde ela se dirigia, aonde é mais fácil olhar se tiver que escolher. Ela foi olhar e se aliar também com as mulheres. E onde é que é o desafio aqui? Né? É justamente olhar para esses homens. E como olhar para esses homens? Porque dentro desse olhar de fidelidade, eu vou continuar levando a mesma informação que as outras mulheres. Então, se existe uma informação de que olha, os homens não prestam, eu levo a mesma informação que as outras mulheres. Por isso é tão difícil simplesmente olhar para esses homens. E quando vem essa questão assim, olha, isso várias e várias vezes eu já escutei nas constelações. Eu preciso de uma permissão delas. E aí, quantas vezes, diante dessas situações, aí eu vou falar Marcos, né? Eu, Marcos, proponho assim: experimenta, experimenta, experimente para você ver. Porque esse experimentar é também você dar o seu passo. E essa constelação, essas constelações são constelações que exigem tempo, porque isso vai ganhando força e várias imagens vão se passando durante esse processo. Muitas vezes são constelações em que não tem tanto movimento físico, porque precisa de passar por todas essas informações, ganhar essa força dentro de si para poder dar um passo, ainda que pequeno. Então, quando eu digo assim, experimente, experimente olhar, porque senão essa pessoa vai permanecer nessa inocência, vai permanecer com essa informação de que aqui eu sou uma mulher,
Nesse sistema, as mulheres têm uma determinada informação, então eu sigo com essa informação. E como a gente fala, segue de boa consciência, segue inocente. Então, em alguns momentos, você também precisa tomar uma decisão. Talvez você possa mostrar algo. Não é fácil, porque não é fácil mostrar algo novo para o sistema. Para se mostrar algo novo para o sistema, exige-se essa postura de assentimento também a essa história, com muito respeito, com muita humildade. E talvez quando se coloque nessa postura de respeito, de humildade e com essa coragem, porque aqui se exige uma grande coragem para fazer algo um pouquinho diferente, ainda que todas elas estejam olhando para você e esperando a mesma atitude. E aí eu quero que vocês percebam o quanto esse movimento é exigente, porque você está então num campo com outras mulheres, como estão aqui, esperando algo de você também. Ao menos em um primeiro momento. Porque talvez se você tomar uma decisão um pouquinho diferente, eu não sei o que acontece com elas. Eu não sei como elas começam a enxergar ou se elas começam a enxergar também os homens. Porque se uma começa a enxergar esses homens, isso abre espaço para as demais. Se uma traz uma informação também diferente de que, parece que também existem homens bons, abre-se um novo espaço dentro desse sistema. Abre-se uma nova possibilidade de concordância dentro desse sistema. E aí foi, assim, muito interessante como o Renato trouxe isso para esse campo, né, do quanto se permanece inocente quando se espera também essa autorização para fazer algo diferente. Nem sempre você vai ter, nem sempre você vai ter, mas você pode experimentar. Você pode experimentar, inclusive dentro dessa consciência, onde vem a pergunta: "Mas será que eu vou continuar pertencendo, se eu fizer algo aqui diferente?". Porque é isso que move e que causa tanto medo. E se eu fizer algo diferente, eu vou ficar à margem? Eu deixei de pertencer a esse grupo? Eu vou carregar agora uma culpa? São muitos questionamentos, muitos questionamentos. Por isso, essas constelações eu digo, a gente precisa dar tempo na alma, porque esse movimento precisa ser da alma. Essa nova informação precisa chegar na alma. E quando, nesse começo, se reconhece que a pessoa está numa posição, ainda que inconsciente, de vítima. E o doutor Renato disse assim: eu precisei me afastar, porque internamente eu percebo também o quanto provocar uma vítima pode desencadear esse processo explosivo. É uma explosão repentina de raiva, de ódio, de rancor, né. E aí, o olhar que ele fez foi desse desafio proposto, esse caminho aonde se propõe esse desafio para fazer algo diferente. Algumas outras vezes, nós podemos também, então, como constelador, nos manter dentro dessa posição respeitosa e já percebendo isso, simplesmente olhar para essa vítima para que ela também possa enxergar nela algo diferente. São possibilidades. Nesse momento, se mostrou dessa forma, porque talvez também existem pessoas que são desafiadoras, assim, elas precisam ser desafiadas. Elas precisam, inclusive, ser contrariadas. E mesmo que aparentemente não esteja acontecendo nada, internamente essa imagem fixa. E se essa pessoa é uma opositora, vai falar assim: agora eu quero ver eu deixar isso aqui dessa forma. Vocês estão achando que eu vou ficar assim, nesse papel? Espera para ver. Espera o que eu vou fazer. E isso movimenta dentro dessa pessoa. Isso movimenta. Então, várias pessoas que são opositoras, nós também trabalhamos dessa forma, porque é assim que ela funciona. É assim que essa imagem pode atuar de uma melhor forma nela.
eu lembro uma vez que o Hellinger estava num workshop e, ao perceber isso na pessoa, e não que ele tenha deixado isso estampado, mas uma mulher que foi falar de relacionamento, e aí o Hellinger só falou assim: separa, separa, separa desse homem. E aí essa era uma opositora. E essa mulher ficou com isso. Depois, no outro ano, e no outro ano, ela teve a oportunidade de chegar para falar para ele assim: eu ainda estou com ele. E agora nós estamos bem. Então percebe a maneira que ele encontrou e que percebeu também que era o que movimentaria nela. Então, muitas vezes, ao ler um livro assim de uma forma talvez até mais superficial, nós não sabemos o que está também em profundidade que atua como um movimento essencial para aquela pessoa. Então eu queria deixar isso também pontuado aqui para vocês. Alguém tem mais alguma consideração ou viu algo aí que gostaria de comentar? Talvez isso daqui tenha mexido com algumas pessoas. Ou não. É normal, é tranquilinho isso. O que significa esse silêncio? Helena, fala para mim, o que significa esse silêncio? Eu acho que isso aí está na sociedade, assim, nas mulheres, gente. Isso aí acho que vem de muitas, muitas mulheres. Eu estava assistindo uma série esse final de semana que fala da Rainha Charlotte, na Inglaterra, não sei se vocês viram. Nossa, isso me fez refletir tanto, olhar mais para minha mãe, olhar mais para a história das mulheres, e não só das mulheres, dos homens também, porque aí conta a história do rei, né? Então, assim, que peso, gente, que eles trazem, né? Essa nobreza que tem que manter toda essa história viva e abrir mão de um monte de coisa, né? De se postar como forte, esconder suas fraquezas, seus medos. Então, foi muito bom ter assistido, e hoje, com esse olhar da constelação, né, você vai se trabalhando até assistindo o filme. E agora vem essa história, né, das mulheres contra os homens. É bem legal. Quem se interessar, assista, que vale a pena. Mostrou o oposto do que, eu não vou ficar dando spoiler, mas assim, mostrou o oposto aqui, que é possível essa união e é o que traz força mesmo. Eu não assisti, mas agora já fiquei curioso. Já despertou. Existe uma série anterior que acho que é Bridgerton. Então é legal assistir, eu acho legal assistir essa primeiro para depois assistir da Rainha Charlotte. Fica a dica. Obrigado, Helena. Vera, querida, pode abrir o seu microfone. Olá, boa noite. Então, eu achei muito relevante esse seu comentário, que é essa questão das palavras usadas dentro do campo, né? Que naquela situação fez sentido. E como isso é difícil transcrever quando isso está num livro. E como isso soa para quem lê um livro e que não está inteirado, nunca participou de um campo, como isso abre possibilidade de má interpretação, né, de distorção, da compreensão da constelação. Né? Porque olhando friamente, fala assim, nossa, como assim? Né? Parece até um abuso, né, da pessoa, né, confrontando assim publicamente. Né? Então, talvez até fosse interessante, eu não sei como, assim, explicitar na obra, né, essa questão, né, para um leigo que lê, porque isso acaba gerando tantas incompreensões, né, de quem olha assim superficialmente para a constelação. Mas que é difícil mesmo, como é difícil mostrar o sabor de uma laranja, né? Como transcrever isso
em palavras, né? Descrever em palavras. Mas eu acho assim, foi bastante importante você deixar, né? Isso está gravado, assim, chamar atenção para esse ponto. Que Sim, aquela provocação fez sentido naquele contexto, naquela situação, né? E que também não é um modelo para ser seguido como uma receita, né? É uma questão da sensibilidade daquele campo, daquela situação. Eu acho que isso é muito importante ser acentuado. exatamente, Vera. E claro que quantas e quantas vezes, né, o Hellinger foi justamente mal interpretado por conta disso, né? Por conta de realmente nesse trabalho de observar o fenômeno, já que a gente fala, né, um trabalho fenomenológico, e ele dizer algo tão explicitamente, depois, quando você vai ler isso de uma forma solta, uma frase solta, ou totalmente fora, evidentemente, do contexto ali da constelação, ou mesmo de quem realmente, teve a oportunidade de experienciar aquilo ali em conjunto. É diferente você experienciar essa constelação ali, estar em conjunto dentro desse campo, e você se sintonizar e se abrir realmente a tudo isso agora, lendo esse livro. E essa é uma proposta para nós também, né, aqueles que estão acompanhando, assim, de poder realmente se abrir para você conseguir captar também, entrar em sintonia com o que está acontecendo dentro dessa constelação, que é bastante forte, que é bastante exigente. E aí a Vera fala isso: "Olha, e não tenha isso como um modelo o tempo todo, porque realmente não é". Não é um modelo, né, essas frases de solução que tantos buscam para: "Ah, agora eu posso ser constelador porque eu já sei, um monte de frases de solução, em determinada situação eu apresento isso, em determinada situação eu apresento aquilo". Não funciona assim. Por isso que eu falo, isso não é constelação familiar, e muitas vezes você vai até mostrar um movimento físico e as partes vão os representantes vão fazer, mas isso é tudo muito superficial. Isso não chega no essencial, naquilo aonde realmente essa dinâmica está vinculada e que se mostra a raiz desse problema. Porque aí quando chega nessa raiz, as coisas começam a se transformar, ou podem se transformar. E se fica só nesse superficial, preso em algumas frases ou, né, determinadas soluções já postas ou conhecidas, isso piora, pode piorar ainda mais essa situação do cliente. E essa questão vai voltar, essa questão retorna. Por quê? Porque não se olhou para o essencial. Então, aqui o convite é olhar para o essencial. Eu, às vezes, faço assim. Quando tem algo, por exemplo, que está perceptível no campo para aqueles que estão em sintonia, mas às vezes a cliente não viu ainda. Ela não vê, a cliente não vê, porque também ela não quer ver alguma coisa. Ou ainda está num processo de ver aquilo que já está se mostrando, que já está se mostrando para quem está em sintonia. Então, de repente, ao invés de identificar algo e dizer explicitamente, assim, vou dar um exemplo só. Imagino que numa situação como essa, era uma constelação de mulheres e homens, tá? E de repente fica explícito assim, que teve um abuso. Um abuso. Porque muitas vezes aconteceu mesmo, um abuso. E aí, ao invés de dizer isso, um abuso, eu posso, por exemplo, chegar para cliente e perguntar assim: existiu ou você percebe alguma história de violência aqui? Aí acende algo para cliente. E de repente, ela não quer falar sobre esse abuso, mas vai se olhando para isso, até que ela possa realmente olhar para esse abuso, chegar nessa condição de olhar. Então, também, em algumas vezes, podem ver que aqui no livro, nós já vimos constelações em que o Dr. Renato acompanhou a cliente no processo, que alguns eu lembro uma vez, assim, até me perguntam: "Nossa, né, ele foi fazendo ali junto com a cliente, acompanhando", e em outros ele se separou totalmente dessa cliente, para que a cliente pudesse dar o passo por si mesma. Então é preciso também realmente estar em sintonia, não só com essa cliente, mas com todo esse sistema. É muito importante essa postura, e é uma postura muito profunda, é uma postura de bastante respeito a toda essa história. E aí você vai vendo
como isso se apresenta e a maneira com que isso também pode ser colocado dentro da constelação. Existem formas e formas que você pode chegar a, a uma solução para olhar para algo tão difícil, mas que possa chegar inclusive de uma forma leve. Eu falo isso assim, às vezes a gente precisa abrir mão de todo esse drama que se espera na constelação, né? E precisa ter um drama tão grande, todo mundo chorar para depois todo mundo se abraçar e ser feliz. E não é assim. Nem sempre é assim. E é possível sim olhar, sem essas imagens pré-concebidas. É muito importante que dentro de uma constelação soltem essas imagens, soltem essas frases, Vera, por assim dizer, né? Essas frases tão conhecidas como se aqui eu já sei o que fazer. O mais legal da constelação é justamente assim: aqui eu não sei, e ainda assim eu me exponho. Ainda assim eu me exponho. E olha que isso de dizer eu não sei é muito difícil para muitas pessoas. Muito, muito difícil. E claro que eu sei que falando então de consteladores, muitos consteladores eles querem apresentar o melhor e querem entregar um bom trabalho. Então quando você chega nesse ponto assim, nossa, aqui eu não sei, e você pode se expor a isso, você também é levado a outro caminho. E talvez um caminho bem mais profundo e surpreendente rumo à solução. E eu digo essa frase assim: aprender a dizer eu não sei pode ser libertador, pode realmente soltar, pode ser justamente um caminho daquilo que se precisava para ser um pouco mais sereno. E soltar aqui dessa raiva, desse ódio, desse rancor, como foram características estampadas dentro dessa constelação familiar. E muitas vezes essa mulher pode dizer isso: eu não sei como proceder, mas eu estou aqui, eu me coloco aqui. E aí vamos ver como isso segue. Confia e veja como isso segue. E aí talvez o próximo passo se mostre para cada um de nós. Seja uma situação ou outra, esse próximo passo, dentro desse centramento, dentro dessa sintonia, inclusive de se desapegar de todas as suas imagens, pode ser aquele passo que finalmente se respira. Se respira porque, é difícil? É, mas agora eu vi. E agora eu me sintonizei com tudo isso. E agora eu posso fazer algo também com isso. Obrigado, Vera. O Marcos, aproveitando que a Vera comentou, né, da uma pessoa que não conhece lê o livro, né? Mas mesmo quem conhece constelação, se não conhece o facilitador, né? Então, por exemplo, eu não sei aqui quem já teve a oportunidade de ver o Renato trabalhando. Mesmo nessa postura dele de confrontar o cliente, gente, é um profundo amor. O olhar dele, a postura dele mesmo é um respeito, assim. Então, a gente também tem que treinar isso, né? De estar lendo um livro ou, de repente, estar vendo o trabalho de uma outra pessoa, esse respeito, de estar aberto, porque eu acredito que a gente aprende muito. Eu, quando o ano passado eu fui no evento do Stephen Hauser e antes disso eu li o livro, né? Que até eles pediam para ler. E, assim, é muito diferente do que eu estou acostumada a ver. Mas ainda assim, você vê também a amorosidade dele, o respeito, e mesmo ele ainda hoje, acho que ele faz as constelações clássicas ainda, né? Mas ainda funciona, gente. Como faz movimentar? E eu também percebi, assim, as pessoas que estavam ali, né? Então, assim, são pessoas que têm essa afinidade com o método dele. Então, de repente, se tiver num grupo com o Renato, vai se assustar. Ou quando a Sophie veio aqui no Brasil, quantas pessoas eu percebi que se assustaram com coisas que ela, né, apresentou para gente, assim, que a gente escuta, né, e chega nos nossos ouvidos. Então, acho que assim, quanto mais a gente estiver aberto e praticar realmente essa postura do não julgamento, né,
a gente ganha também, né? Não é só quem não conhece constelação. Provavelmente quem nunca viu o Renato trabalhando, pegar esse livro aqui toma um susto, né? Mas, nossa, gente, é muito amoroso esse. Eu já vi ele confrontando algumas vezes, tanto na pós como fora, né? E é de profundo respeito. O livro não consegue, por isso que a gente tem que vivenciar o campo. O livro não vai conseguir nunca passar. E aí o que a Vera também até tá complementando, assim, esse grupo é uma coisa que faz muita diferença. Porque querendo ou não a gente lê, aí tem né, essa troca. Isso é uma coisa que, para mim, acho que nunca podia acabar. Né? Então é muito bom. Livros que eu já li, e aí eu fico relendo, acompanhando as gravações, é muito diferente. Outro entendimento, outra compreensão, outra visão. Era isso. Obrigado, Helena. Interessante isso que você colocou agora. Regina também está com a mão levantada. Marcos, eu queria destacar que eu fico muito contente com o que você falou, porque sobre eu chamo de mantra, né? Eu chamo que é o meu mantra, eu não sei. E no encontro passado, nós tínhamos assistido aqui, alguns de nós, a Vera também, Antônia, a live com o Renato no IBCF, e ele falava exatamente isso, que um pouquinho antes da nossa leitura, né? Um pouquinho antes do nosso encontro. E aí ele falava isso, que quando tem um tema que é difícil para ele se coloca nessa postura, eu não sei. E se colocando assim, em algum tempo o próximo passo se mostra. E a coragem que a gente precisa para isso. E aí eu trouxe para nós estávamos lendo com o Renê aqui, né? E trouxe contei isso que o Renato falou, e quanto que para mim isso é um mantra. Eu gosto de ficar nesse lugar onde a gente se despe, né, de todas essas coisas que a gente sabe, daquela aquela armadilha de, diante de alguns relatos, a gente achar que já sabe o que é, e poder ir para o não sei antes de qualquer coisa e poder aguardar. E ali, aguardando, nós somos orientados para o próximo passo, e quantas vezes somos surpreendidos com algo que não é absolutamente aquilo que a gente poderia imaginar pelas relações que se faz das frases e tudo mais. Então, se você fica nesse lugar humilde, pequeno, realmente, o que se mostra pode ser profundamente revelador. E, por outro lado, se você vai na direção de isso significa aquilo e as frases prontas, você, que é uma crítica que o Guilherme Tchegaray fez algumas vezes, né? Porque ele trouxe outro olhar, o quanto o facilitador induz um movimento. E aí, como no teatro, como em qualquer coisa, acontece o drama, acontece as emoções, e só que não era nada daquilo se a gente tivesse ficado no lugar do não sei. E aí o Renê leu para nós um trecho, e eu fiquei muito feliz de ver, não sei se vocês perceberam, ele colocou aqui no nosso grupo do Facebook e transcreveu aquele trecho que ele leu semana passada, de um livro do Bert que não está editado, não está traduzido para o português, e que fala exatamente desse silêncio, desse lugar onde o facilitador fica. Agora chegamos no dia de hoje, onde você conta para nós, justamente nos ensina e nos orienta a postura do não sei. Muito obrigada. Regina, ainda prosseguindo um pouquinho mais sobre isso, né? Esse caminho, quando nós também podemos encontrar essa postura, e um pouco falando sobre isso de falar mesmo, né? Vocês já viram o quanto a constelação familiar que o próprio Hellinger foi mostrando para nós se caminhou dentro desse movimento do silêncio, né? E se mostrou de uma forma bastante profunda dentro desse movimento do silêncio. Inclusive por isso que se comentou aqui, olha, cuidado para o facilitador não influenciar demais ali com as suas palavras. E olha, que eu já vi constelação assim, que, por exemplo, eu estava como representante, olha como é,
como é importante essa sintonia com o campo e como é importante respeitar também o tempo e talvez o silêncio mesmo, porque o facilitador começou a falar e eu, como representante, não estava sentindo nada daquilo, eu precisava tapar os meus ouvidos. Esse era o meu movimento, porque não era aquilo que estava se passando ali. Então, isso é muito importante, assim, saber se realmente precisa intervir e qual é o momento dessa intervenção. E aí, voltando a esse silêncio, né, que a Regina trouxe, e essa postura do não sei, eu quero agregar mais um passo depois disso. Porque sim, essa nossa postura, né, de se colocar dentro desse centramento, de que, olha, realmente aqui eu não sei o que fazer, e estou aqui e me exponho. E depois que aconteceu algo, e depois desse passo, e depois desse acompanhamento, é muito importante que vocês também saibam se retirar. É muito importante essa retirada, onde cada um, após esse momento, possa seguir na sua própria força. Aonde existe essa confiança tamanha, se você quiser denominar isso de uma força superior, que atua sobre você e que atua sobre esse que precisou dessa facilitação ou desse auxílio por algum momento. E eu sempre digo assim: olha, essa retirada, ela é uma retirada que mais aproxima do que afasta. Porém, ela é necessária, porque senão essas pessoas começam a ficar se pendurando, ou você começa a ficar ligado demais nessas questões. Porque, gente, presta atenção, cada vez dentro desse nosso campo da constelação familiar, eu percebo o quanto os clientes trazem algo para nós, presentes para nós como facilitadores, como consteladores. É maravilhoso atender as pessoas. E aí, aquilo você vai ver também, assim, veja o que acontece na sua semana com relação a determinado tema e com relação ao que você já estava atravessando também, porque são frequências que se conectam e que se colocam. Então, eu digo assim que com os atendimentos, especialmente os atendimentos individuais, né, que ganharam assim uma proporção maior durante a pandemia, inclusive online, né, então é possível você fazer vários atendimentos aí, assim, de pessoas de vários locais distintos e o quanto isso também está conectado com o seu dia a dia. Nós não estamos imune a isso. Nós não estamos afastados disso. Nós também sentimos, nós também percebemos. E de repente eu posso, inclusive, agradecer um cliente porque aquela frase que chegou para ele também era para mim. Aquela frase também era para mim. Eu também. E esse se colocar nesse "eu também", e reconhecer essa humanidade, me faz, tão igual e me leva além ao mesmo tempo. Então, eu percebo dessa forma e queria colocar mais esse passinho para vocês, que realmente é uma postura dentro de uma continuidade, onde tem esse processo, inclusive de retirada, e que você possa trazer algo para si, sim, se aquilo de algum modo corresponde ao que está acontecendo no seu sistema ou com você, mas você segue com aquilo que é seu. E aquele cliente agora segue também com aquilo que é dele. Você que já tem os seus recursos e a sua força, e ele também que tem os recursos e a própria força. Então, agreguem mais esse passo da retirada após esse acompanhamento. Isso também faz bem a todos nós. Certo, Regina? Me lembrou uma expressão do nosso querido professor Peter Spelter, que no momento talvez mais intenso da energia numa constelação, ele dizia: aqui eu me recolho. Isso, exatamente isso. E nossa, isso realmente traz uma força que, assim, você percebe que é uma força que vai ganhar força, que vai se sedimentando e ampliando dentro de você. E aí sim, isso segue. Obrigado, Regina. Alguém mais gostaria de perguntar, comentar algo? Porque daí eu acho que não vamos
continuar com a leitura para não parar no meio do caminho. Alguém, Helena? Agora eu tenho um mantra também. A professora Marilise, numa das aulas, surgiu a questão do distanciamento, que é esse de se retirar, né? E ela fez um exercício com a gente. Então, é algo que hoje eu estou praticando até no meu dia a dia, porque eu sou a salvadora em tratamento, né? Então, gente, como isso é delicioso, porque chega, que é o que você falou, né? Vai vir. E às vezes não é nem cliente, é amigos, né? A vida vai trazendo esse pessoal para mim. E aí eu vou praticando esse distanciamento. E no dia lá ela fez um exercício mesmo, de você se pôr de frente, né, de alguma coisa e você fazer esse distanciando e falar, aqui é onde até onde eu vou, né? Aquela linha. E está sendo tão bom, porque eu não estou mais sendo capturada ou aprisionada, né? Porque eu acho que nesse exemplo do Renato, se ele não tivesse, né? Vamos imaginar assim, que é um facilitador que não tem esse centramento, ele acaba ficando aprisionado também, né? Na questão do cliente, né? Então, o meu mantra agora também é, além do só sei que nada sei, é esse distanciamento. Muito delicioso, gente. Pratiquem. Que aí a gente vai deixando com cada um que é seu. Esse afastamento, o distanciamento, eu me recordei rapidamente para dizer para vocês, né? Então, olha, veja como essas imagens, né, antigas, assim, elas são fortes e atuam. Então, a pessoa veio constelar, trazer uma questão, foi uma conversa sistêmica, por assim dizer. Já foi o suficiente. E ela tinha a imagem de que família para ela, família é assim, família é todo mundo agarradíssimo, todo mundo agarrado ali, né? Sabe, todo mundo juntinho assim, abraçadinho, feliz da vida. Então, tá. Então, vamos ver o que acontece se só colocar isso aqui. Só foi ele colocar isso e olhar, já percebeu assim que o negócio já estava sufocante, assim, sabe? E que de repente essa não era a imagem da felicidade ideal para aquela família. E que precisava de um espaço, que precisava desse distanciamento, um espaço de liberdade entre um e outro. E de repente, assim, só de perceber esse espaço e o quanto ele se movia melhor nesse espaço e o outro se movia melhor dentro de um espaço. Foi simplesmente aquela respiração assim. Nossa, então não é isso, eu não preciso tentar ficar agarrando aqui, unindo, colocando todo mundo junto no mesmo espaço apertado o tempo todo. Você viu isso. Você viu isso. Aí você veja agora como você segue com isso que você viu, assim, algo, né, muito, muito rápido dentro desse espaço que você trouxe para nós. A Regina, não sei se você está com a mão levantada ou já estava antes. Ok. Manuela, gostaria de dar algum recado? Coloquei no chat o texto que o René traduziu do livro, para quem quiser poder ver ou baixar, para depois poder ler com mais calma. Ah, ótimo. Eu não tinha visto. Obrigado. Manuela, deixo com você, então. Pois então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigada, Helena, pela sua leitura. Obrigada a todos pela participação, pelas questões levantadas, por estarmos todos juntos aqui. Obrigada, Marcos, por todo o conhecimento que partilhou connosco, por todo o enriquecimento que nos traz. Muito, muito obrigada. E encontramos-nos novamente aqui na próxima terça-feira. Desejo-vos uma excelente semana e até lá. Até a próxima terça-feira. Obrigada a todos. Até. Ótima noite. Obrigada. Tchau, pessoal. Ótima noite. Tudo de bom. Tchau, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.